Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 5 minutos. A partir de agora você ficará bem informado com as principais notícias de Barras, do Piauí, do Brasil e do mundo aqui no jornal Águia Web. Muito boa tarde para você que nos acompanha através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Fique agora informado, fique agora sintonizado com a gente para mais informações a respeito aqui do nosso município. Antes de nós entrarmos no giro de notícias, nós deixaremos você com a previsão do tempo. Na sequência, nós estaremos voltando aqui trazendo as principais informações do Brasil e do mundo. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Região Nordeste. João Pessoa tem previsão de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, com temperaturas variando entre 22 e 31 graus. A umidade do ar na capital paraibana oscila entre 80% e 40%. Campo do Brito, em Sergipe, celebra aniversário com céu de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada durante todo o dia. As temperaturas variam entre 20 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 90% e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, então vamos lá ao giro de notícias. Hoje aqui tem notícia de Barra, gente, entendeu? Hoje tem notícia aqui da nossa cidade. Mas vamos começar lá de cima, né? Aposentados e pensionistas do Piauí recebem mais de 44 milhões em ressarcimento por descontos indevidos. Mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro deixa 64 mortos e 81 presos. Lembrando que esse número ele pode crescer a qualquer momento, né? Esses números são de ontem ainda, entendeu? O INSS convoca 4 milhões de pessoas para a prova de vida. E tem uma notícia aqui envolvendo Barras, né? A CESAP, ela amplia a linha de cuidados de infarto e AVC para 19 municípios, incluindo Barras e Esperantina. A gente está precisando mesmo, porque
O hospital daqui de Barras, sinceramente, está bastante complicado. Dava para ser muito melhor. E também nós não podemos deixar de falar, repercutiu a nível nacional essa notícia. Nacional, estadual e também municipal. Agora municipal, né? A revista do Piauí revela novos detalhes sobre o suposto esquema de vendas de decisão do Tribunal de Justiça do Piauí. Agora adivinha quem que está envolvido? Barras está envolvido no meio, entendeu? A Polícia Federal, ela pegou um bilhete que dizia, né, que era para atrasar, né, o caso do prefeito de Barras até março, né? Isso faz uma referência sobre o pedido de cassação dele ainda lá de 2024, né, que no último dia ele pôde concorrer. É um pouco estranho. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no Jornal Águia Web. Tá certo, gente? Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui começar aqui pelo Piauí, né? Hoje a gente tá começando aqui diferente. Que diz assim: aposentados e pensionistas do Piauí já receberam mais de 44 milhões em ressarcimento dos descontos indevidos. Pessoal, até hoje essa questão dos descontos indevidos ainda acontece no Brasil. Porque já não é mais falado tanto como antes, porque a cada dia que se passa tem algo novo a se falar, a política cria uma cortina de fumaça e o assunto vai se esquecendo. Mas é bom sempre a gente lembrar, porque foram bilhões desviado do povo, né, da população, e principalmente dos aposentados, aqueles que muitas das vezes foram lesados e nem sabiam, né? Diz até assim aqui a rádio Brasil de Fato, né? O governo federal informou que os aposentados e pensionistas do Piauí já foram ressarcidos em mais de 44 milhões devido aos descontos. A ação faz parte do programa Revisão e Correção de Irregularidades dos benefícios pagos pelo INSS. Tem até uma reportagem aqui da Rádio Gov, a gente vai colocar aí na sequência, nós iremos comentar aqui para você. Escute aí. Atenção, aposentado ou pensionista do Piauí. Mais de 66.300 pessoas no estado já receberam 44 milhões de reais em ressarcimentos por descontos indevidos em benefícios do INSS. E do total de quem tem direito, 70,7% já confirmaram a adesão. Novas liberações devem ser feitas nos próximos dias. Em todo o país, o INSS já pagou 2 bilhões e 100 milhões de reais para mais de 3 milhões e 100 mil aposentados e pensionistas que sofreram os descontos entre março de 2020 e março de 2025. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, afirmou que o acordo permite receber os valores corrigidos pela inflação. Tudo que foi descontado de um aposentado, ele é devolvido em parcela única, corrigido pelo IPCA, pela conta que ele recebe o benefício. Sem necessidade de ação judicial, o procedimento é gratuito e simples. Basta acessar o aplicativo Meu INSS ou ir a uma agência dos Correios. A adesão é liberada automaticamente para quem contestou os descontos e não teve resposta em até 15 dias úteis, ou recebeu uma resposta irregular, como assinaturas falsas ou gravações no lugar de comprovantes válidos. Segundo o governo do Brasil, os pagamentos continuam sendo feitos diretamente nas contas dos beneficiários. O prazo para contestar os descontos indevidos vai até 14 de novembro de 2025, mas a adesão ao acordo continuará disponível depois dessa data para quem tiver direito. E cuidado com golpes. O INSS não envia links, mensagens ou SMS pedindo dados pessoais, nem cobra taxas ou usa intermediários. A comunicação oficial é feita apenas pelo aplicativo Meu INSS, pelo site gov.br/INSS, pela central 135 ou nas agências dos Correios. De Brasília, Luciano Seixas. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, uma última notícia aí para quem foi lesado aí com os descontos indevidos do INSS.
O governo, né, federal, por sua vez, está fazendo a sua parte, né? A gente vale lembrar que o governo tentou, né? Tentou não, ele está fazendo acordo com os que foram lesados, evitando com que eles entrem na justiça, né? Para evitar burocracia, exatamente para eles receberem esse valor logo. Mas tem um problema diante de tudo isso. Esse valor que está sendo pago, né, para os aposentados que foram lesados é dinheiro público e é dinheiro nosso, né, porque o dinheiro original que foi descontado foi para algum lugar. Só que o dinheiro que está sendo pago, os aposentados, ressarcimento, é o dinheiro público, né, e o governo ele vai ter que tirar de algum lugar. Então a conta não bate muito bem. A gente sabe que o Brasil está numa crise econômica, política, e esse valor que está sendo usado para pagar os aposentados, ele vai faltar nas contas públicas, e o governo vai ter bastante dificuldade em fechar, não é nem fechar no azul, mas para não fechar no vermelho, né? A gente está vendo aí a respeito também dos Correios, né? Que o governo brasileiro está tentando fazer um empréstimo para tentar reestruturar, porque os Correios estão dando prejuízo. Então, é uma série de coisas que tem contribuído para que o Brasil provavelmente vai fechar o ano no vermelho, né? Então, esses descontos aí é um pouco incoerente, né? Porque se está faltando dinheiro, está tirando dinheiro público para pagar os aposentados. E vale lembrar que a gente sempre, né, vale lembrar que a gente está em ano pré-eleitoral. Fazendo isso, a popularidade do presidente vai crescer como se ele estivesse devolvendo o dinheiro dos aposentados, sendo que o dinheiro é de todo mundo, não somente dos aposentados, mas é coisas que tem que ser debatido outra hora. Tá bom, gente? Pessoal, ainda sobre o INSS ele convoca 4 milhões de pessoas para a prova de vida. O Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, está convocando cerca de 4 milhões de beneficiários para realizar a prova de vida. Quem não fizer o procedimento poderá ter o benefício bloqueado. Então, se você for chamado, que você pode correr o risco de perder o seu benefício, né? A gente tem uma reportagem que a gente vai ouvir e na sequência nós estaremos destrinchando esse assunto aqui para você. A aposentada Benila Oliveira tem 87 anos, mora na comunidade do Sol Nascente, no Distrito Federal, e recebe a aposentadoria pelo INSS. Todo mês, a família leva a idosa até o banco para sacar o benefício. E neste mês, eles têm mais um compromisso na agência, fazer a prova de vida da aposentada. Dona Benila diz que acha importante manter o cadastro em dia. Saber que eu estou viva, né? O meu neto me leva. A filha dela, a diarista Joana Oliveira, diz que o benefício é fundamental para as despesas da idosa. Porque ela tem que comprar o remédio dela, tem que comprar o alimento, né? Assim como a dona Benila, outras 4 milhões de pessoas foram notificadas para comprovar que estão vivas e têm direito ao benefício. Quem recebeu o aviso deve fazer o procedimento em até um mês. E se não fizer a declaração, pode ter o pagamento bloqueado. A mensagem foi enviada somente para os beneficiários cuja comprovação de vida não pode ser feita de forma automática pelo sistema. O aviso chega pelo aplicativo Meu INSS ou no extrato do banco. Para fazer a prova de vida, no modelo automático, basta acessar o aplicativo Meu INSS, fazer o login e seguir as instruções para o reconhecimento facial. Mais de 30 milhões de pessoas já estão com a prova de vida válida. Isso representa 80% dos beneficiários. Se preferir, é possível fazer a prova de vida presencial, assim como a dona Benila. Basta ir à agência bancária com um documento oficial com foto, como explicou o presidente do INSS, Gilberto Vauler. Ele pode fazer essa comprovação quando ele for sacar o seu pagamento mensal, quando ele for fazer alguma operação financeira junto ao banco. Na verdade, a prova de vida é um mecanismo que o INSS tem para comprovar que essas pessoas não chegaram ao óbito e a gente pagar indevidamente. A prova de vida é obrigatória e anual
para todos os benefícios ativos de longa duração do INSS, como auxílio por incapacidade temporária com duração superior a 1 ano, aposentadorias e pensões. E o INSS alerta: ninguém do Instituto liga para avisar ao beneficiário que ele precisa fazer a prova de vida. Também não são enviadas mensagens por celular ou e-mail. Além disso, o INSS não envia servidores para a casa dos beneficiários para recolher documentos. Por isso, não compartilhe dados pessoais, senhas e documentos. Em caso de dúvida, ligue para a Central 135 ou acesse gov.br/INSS. Reportagem Márcia Fernandes. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então tá aí, né? A gente vai lembrar que a prova de vida é para comprovar mesmo se você precisa do benefício e principalmente para saber se você tá vivo, entendeu? Que não teve o caso lá do tio, esqueci o nome, tio Paulo, né? Tio Paulo, né? A mulher levou um homem morto pro banco lá para tirar a última parcela do aposento antes de colocar o atestado de óbito. Mas enfim, pessoal, é cada coisa, né? Levou na cadeira de roda. Mas o seguro de vida é para isso também, entendeu? É para saber se o beneficiário realmente necessita e se está vivo, né? Porque tem pessoas que elas acabam perdendo a vida e o familiar ele não faz o atestado de óbito. Porque se o atestado de óbito não é emitido, então diante do governo aquela pessoa não morreu e o benefício vai todo mês vai estar caindo ali na conta, e se a pessoa tiver a senha e o cartão, ela vai conseguir receber, até precisar, acho que é uma vez no ano precisa fazer um processo lá, né, para poder comprovar, né, se a pessoa realmente está recebendo ou não. Mas enfim, então é para isso essa prova de vida. Pessoal, a gente não pode deixar de falar sobre um caso que é bastante sensível. Hoje está sendo comentado no Brasil inteiro, que é sobre a mega operação que está sendo realizada no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A operação ela tem deixado, não, né? Deixou vários mortos, né? Vários traficantes mortos, 4 policiais também perderam a vida nesse confronto. E inclusive tem até um vídeo, se tiver como colocar aí já, Marcos, tá colocando aí, né? E diz assim, né, a notícia, né, ó, uma operação do BOPE terminou em confronto com criminosos nesta quarta-feira, no caso ontem, em uma área de mata que liga o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Durante o patrulhamento, os policiais foram recebidos a tiro e revidaram. Após o cessar dos disparos, foram encontrados traficantes feridos e mortos no local. A ação faz parte de uma ofensiva contra o crime organizado nas comunidades da Zona Norte Carioca. Pessoal, esse vídeo aqui foi só um dos trechos da operação. A operação no comum todo foi muito maior do que isso. Isso aqui foi apenas um detalhe da operação que ocorreu, né? E vale lembrar que também o governador do Rio de Janeiro ele pediu ajuda do governo federal para combater, né, o crime organizado, combater o Comando Vermelho. E o que o governador ouviu? Não. E isso foram 3 pedidos, 3 solicitações. Logo mais o governo falou que não chegou nenhum pedido e tal, mas o governador mostrou que foi enviado ofícios pedindo ajuda logística, armamento, para que a operação no Rio de Janeiro, essa mega operação, ela venha ser efetivada com sucesso, né? Porque é nessas horas que aparecem os defensores dos direitos humanos, dizendo que não é uma operação, é uma chacina, mas se é uma operação que as forças policiais do estado todo estão subindo o morro, eles não vão ser recebidos de forma amigável, vão ser recebidos a bala. E por sua vez eles revidaram, né? Eles têm que revidar, né? Porque é aquela coisa, a gente sabe que
um ser humano, é uma vida, mas tem muitas pessoas que preferem que um policial fique vivo do que uma pessoa que é envolvida no tráfico de droga, né, do que um bandido, porque a gente vê nas redes sociais muitas pessoas defendendo o tráfico de droga, defendendo os criminosos. Inclusive até ouvi um vídeo, várias mulheres pedindo arma para combater as forças policiais. Vai entender um povo desse, né? É como eu falei para você outro dia aqui. Quando o tráfico de droga ele é bastante presente em um local, o traficante, o dono da boca, ele é muito gente boa com todo mundo. Ele ajuda a velhinha a atravessar a rua, ele ajuda de vez em quando com um botijão de gás. E aquilo ali vai ganhando a confiança da população, né? E as pessoas, né, como a gente viu em vários vídeos que estão circulando na internet, as pessoas querem defender os bandidos, as pessoas dizendo, estão matando os meninos. Pessoal, são criminosos que estão aí para causar mal à sociedade, né? E o pior de tudo é porque o governo parece que dá apoio total. Há um tempo atrás, os Estados Unidos queria classificar o Comando Vermelho, o PCC e outras facções criminosas aqui no Brasil como terroristas, mas o governo, por sua vez, não deixou, que o crime organizado ele saberia lidar. E tá aí, não fez nada a respeito. Foi feita uma reunião de urgência, exatamente não para combater o crime organizado, mas para salvar sua imagem, tentar se explicar. Isso acaba nos levando a pensar de que lado o governo realmente está. Que a cada dia que se passa o governo se alia com pessoas comunistas, ditadores pelo mundo. Recentemente deu uma declaração de que os traficantes são vítimas dos usuários. E agora, diante dessa operação, o governo não fez nada. Então, são coisas que levam as pessoas a pensar de que lado o governo está. E isso não é papo de quem é de direita, de quem é de centro, nem de esquerda. É só a pessoa parar e ver, né? Então, infelizmente, essa situação aconteceu no Rio de Janeiro e o governo federal não deu suporte, não deu apoio. O governo do estado do Rio de Janeiro foi por conta própria, né? E tem até uma reportagem que fala a respeito dessa situação, que o governador deu essa declaração afirmando que o governo federal não prestou apoio às forças policiais do Rio de Janeiro. Então, escute aí a fala do governador. Não foram pedidas dessa vez porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO, e o presidente já falou que ele é contra a GLO, e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa e a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso na batalha política, está fazendo a sua parte e, como disse brilhantemente a nossa Coronel Cláudia, está excedendo, inclusive, os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. Então tá aí, pessoal. Essa é a fala do governador. Para não depois dizer, não, tá inventando, né? Então tá aí, o governador que falou. Então, vale lembrar, vale deixar bem claro, o governo federal não ajudou, colocou várias desculpas e ficou por isso mesmo, entendeu? Então, a gente muitas das vezes ouve falar muito mal do governo, que o governo é um governo que se alia com ditadores, que é amigo do crime organizado, e agora, nesse momento, o governo toma uma decisão dessa, toma uma atitude dessa e leva a população a pensar o quê?
né? Então, se tudo aquilo que falam do governo é mentira, então a hora do governo, né, mostrar que realmente é mentira era fazendo o oposto. Mas não, né? Ficou por isso mesmo. Não prestou apoio. O governo federal se isentou. E se o governador não tivesse falado nada, de repente, daqui a pouco o governo ia querer tomar os méritos dessa mega operação que foi realizada no Rio de Janeiro. Mas enfim, pessoal, tá aí o governo aí. É o nosso governo, né? Foi eleito. Mas enfim, pessoal, tem uma notícia boa aqui para a cidade de Barras, né? A CESAP, né? Ela amplia linha de cuidados de infarto e AVC para 19 municípios, incluindo Barras e Esperantina. É muito importante esse tema, essa decisão que a CESAP tomou, que acabou beneficiando Barras, porque Barras tem um número considerável de pessoas que sofrem com esse problema, infarto e AVC. E não é só um problema de Barras, é um problema no como um todo. Nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos, o Brasil aumentou muito o índice de pessoas que infartaram ou tiveram um acidente vascular cerebral, né? E isso vai ajudar bastante aqui o nosso município contra esse tipo de problema, né? Diz assim, do Diário de Caraíbas, né, aqui de Batalha. A iniciativa da CESAP já alcança 19 municípios e reduz mortes por doenças cardiovasculares no estado. A Secretaria de Segurança, ou melhor, de Saúde do Piauí, a CESAP, ampliou a linha de cuidados de infarto e AVC. Agora chega em 19 municípios, incluindo Barras e Esperantina. A iniciativa tem contribuído para reduzir mortes por doenças cardiovasculares, entre as principais causas de óbitos no país. De acordo com o coordenador das linhas de cuidados de infarto e AVC da CESAP, Dr. Benoni Carvalho, o estado tem obtido resultados expressivos desde o início do programa. Abre aspas, são cerca de 500 mil mortes no Brasil todos os anos em decorrência de doenças cardiovasculares, sendo infarto e AVC as principais causas. Diante disso, o Piauí desenvolveu a linha de cuidados do infarto e do AVC. Temos alcançado resultados surpreendentes. Fecha aspas, afirmou o Dr. Benoni, né? O projeto começou em cidades como Teresina, Parnaíba, Campo Maior, Floriano, Picos, Piripiri e São Raimundo Nonato, com o uso de medicamentos trombolíticos em casos de AVC isquêmico e suporte técnico via telemedicina. A partir de agora, o serviço também está disponível em Oeiras, Bom Jesus, Esperantina, Correntes, São João do Piauí, Simplício Mendes, Uruçuí, Canto do Buriti, Dermeval Lobão, Elesbão Veloso, Amarante e aqui na nossa cidade de Barras, nossa querida Barras, né? Pessoal, muito importante isso, mas eu espero que realmente isso venha a ser implementado em Barras, porque realmente nós precisamos muito. Mas não pode ser só uma propaganda de governo, porque hoje em dia eu estou muito assim. Você pode perceber que nos últimos dias eu estou muito desconfiado de tudo. Não pode ser mais uma propaganda de governo, né? Não pode, porque a gente está lidando diretamente com almas. Um assunto desse, um tema desse, uma iniciativa dessa, ela vai salvar vidas. Mas, como eu falei, não pode ser uma propaganda eleitoral, uma publicidade do governo, porque se isso realmente for implementado, pessoas vão ser salvas, porque aqui em Barras tem muitas pessoas que já tiveram AVC, já sofreram infarto, e pessoas que hoje talvez estão até vivas, mas vivem numa condição não muito boa devido a um AVC. Mas se isso estivesse implementado antes, talvez essa pessoa não estaria assim, né? Então a gente torce e espera com que essa iniciativa da CESAP ela venha a ser realmente implementada aqui em Barras,
para melhorar a qualidade de vida da população barrense. Então, até o momento não sei se aqui em Barras realmente esses métodos, né, essa iniciativa da CESAP chegou até aqui. A gente vai se informar direitinho, depois a gente vai trazer para você. Se não, a gente vai trazer também, que vai falar, porque a gente não tem uma referência muito boa daqui de Barras. De um modo geral, nós não temos uma referência muito boa no que diz respeito à saúde pública aqui no estado do Piauí. Aqui mesmo, como sempre falo, se uma pessoa ela se acidenta ou ela tem algum problema de saúde, muitas das vezes ela faz um tour todo aqui pelo norte do Piauí. Primeiro ela vai para Piripiri, primeiro vem para Barras, Barras para Piripiri, Piripiri para Campo Maior, ou melhor, Campanha não, para Parnaíba, de Parnaíba vem para Teresina. Então é um tour todo. A pessoa viaja o norte do estado todo. A pessoa Piripiri, Parnaíba, aí depois volta para Teresina. Então quando a pessoa chega em Teresina, às vezes a pessoa já faleceu. Então a nossa referência de saúde aqui no estado do Piauí não tem sido boa. Então a gente espera que o governo venha acertar as coisas, porque a gente não é contra o governo, a gente é a favor. Inclusive a gente quer que dê tudo certo para que pessoas venham ser salvas, né? Principalmente no que diz respeito à saúde. Tá bom, gente? Então vamos aqui para mais uma notícia aqui do nosso Piauí, né, gente? Aqui da nossa cidade. Pessoal, essa notícia ela é bastante delicada. Muito delicada mesmo, porque envolve diretamente o Tribunal de Justiça do Piauí, né? Essa informação ela saiu na revista Piauí, né? Que diz assim: a revista do Piauí revela novos detalhes sobre o suposto esquema de vendas de decisões no Tribunal de Justiça do Piauí. Pessoal, muito muito reimoso, como o pessoal fala, esse assunto, porque recentemente a Polícia Federal, né, acabou desmascarando aí um esquema de vendas de sentenças aqui no Tribunal de Justiça do Piauí, e tem uma notícia que envolve diretamente a cidade de Barras, né, que diz assim, portal Encarando, né, fez a notícia a respeito das informações da revista Piauí, que diz assim: a revista Piauí divulgou nesta segunda-feira novas informações sobre o escândalo que atinge o Tribunal de Justiça do Piauí, onde o desembargador James Pereira e a sua filha, a advogada Lia Raquel, são apontados em um esquema de negociação de decisões judiciais. De acordo com o depoimento de um assessor, o pagamento pelas supostas sentenças favoráveis nem sempre são por dinheiro. Em alguns casos, a moeda de troca seria influência política. Um dos bilhetes apreendidos pela Polícia Federal traz uma anotação de Lia Raquel. Olha só o que diz, pessoal, preste muita atenção. É o que foi encontrado nesse bilhete aqui dessa advogada, né? Que diz assim, ó: segura o caso do Edilson Cévolo até março. Foi um pedido do deputado Georgiano. Agora, quem é o Edilson Cévolo? É o prefeito de Barras. Edilson Cévolo, alguma coisa Capote. Pois. Então, pessoal, e a pedido do deputado estadual, né, que vai se candidatar a federal, Georgiano, né? Diz assim: o documento faz referência ao processo de cassação do prefeito de Barras, Edilson Capote, do PSD. A ordem, segundo o assessor, era para manter o caso parado e ele apenas teria cumprido a determinação. Pessoal, é muito estranho. Ó, vários escândalos. Eu falei para você outro dia aqui, não falei? Se eu não me engano, foi segunda-feira. É muito estranho. Já houve várias notícias, denúncias a respeito da cidade de Barras, licitações superfaturadas,
O prefeito Edilson Capote tem processo ainda da primeira vez que ele foi prefeito, ainda acho que lá em 2014. E são processos que estão parados até hoje, né? São processos que não vão para frente. Na última não, né? Acho que na penúltima eleição dele teve um drama muito grande, porque no último dia ele pôde concorrer, né? Era ele e o Maninho Rego, se não me engano. O Maninho já sabia que não ia entrar de jeito nenhum. Já ele em cima da hora conseguiu entrar, né? Com a liminar. Mas enfim, é muito estranho toda essa movimentação a respeito de todas essas denúncias, de todos esses escândalos envolvendo o poder municipal e nada acontece, né? Não estou torcendo para ninguém se dar mal, mas é muito estranho. É muito estranho diante de tantas denúncias, diante de tantas notícias envolvendo o poder municipal, envolvendo o prefeito Edilson Capote. Nada adianta, né? O homem é intocável, digamos assim, né? Então, agora vindo essas informações, essa informação ela repercutiu a nível nacional, estadual, e nós estamos falando aqui a nível municipal. Não é algo que nós estamos inventando, é algo que está aí, nos autos, na grande imprensa, e tá aqui. Essa notícia, essa informação nos leva a pensar o quê? Então eu deixo para você, é você que vai pensar, não sou eu. Diz assim, o episódio reforça a antiga suspeita de que a interferência política no Piauí ultrapassa o campo eleitoral, alcançando inclusive gabinetes do judiciário. Há quem acredita que na mesma influência também comece a se refletir em investigações policiais, o que pode gerar novos desdobramentos nos próximos dias, né? Esse finalzinho aqui é do portal Encarando, né? Pessoal, eu vou até ler aqui para você a matéria que saiu. Vou mandar bem aqui se eu não me engano, é da revista Piauí. Vou mandar bem aqui, ó, gente, diz assim. Vamos colocar aqui na tela para você ver direitinho. Ó, diz assim, no UOL, revista Piauí. Ó, esquema do Tribunal de Justiça do Piauí. Eis que um nome de um arquivo que detalhava o esquema de venda de sentenças envolvendo um desembargador, a sua filha e um gaiato no Piauí. Diz assim, no Tribunal de Justiça do Piauí, o gabinete do desembargador José James Gomes Pereira funcionava como uma empresa de família. Em cima da mesa de madeira escura, um notebook permanecia conectado ao sistema eletrônico do tribunal, né, que é o PJE, com o nome do magistrado visivelmente no canto da tela, mas quem redigia as decisões, despachava ofícios e determinava sentenças não era o desembargador, era a sua filha, Lia Raquel, advogada. Com um token digital do pai, plugado a um porta USB, Lia assinava decisões e ordenava ordens judiciais como se fosse o próprio desembargador. Segundo a Polícia Federal, ela escolhia quais causas priorizar, quais partes favorecer, quais pedidos ignorar. O gabinete era o coração de um esquema de venda de sentenças, até que, no dia 2 de outubro, o desembargador foi alvo de busca e apreensão por autorização do Superior Tribunal de Justiça. A investigação teve início de forma acidental em 2024. Uma apuração sobre invasões ao sistema do Tribunal de Justiça do Piauí revelou que e-mails falsos haviam sido criados e vinculados a perfis internos do tribunal. A manipulação permitia inserir minutas fraudulentas de decisões e induzir magistrados ao erro. Ao examinar a mensagem, os agentes encontraram um arquivo instalado, esquema do Tribunal de Justiça do Piauí, em PDF, né? Esse era o nome do arquivo. Enviado por um assessor do próprio desembargador para si mesmo.
Pessoal, o texto aqui é muito grande, mas eu queria ler aqui para você a parte que fala aqui da cidade de Barras, né? Nós não podemos deixar de falar essa parte. Por quê? Porque diz respeito à nossa cidade. Teve até um engraçadinho que comentou lá no nosso portal, dizendo que a publicação foi paga. Pessoal, nem tudo gira em torno de política. A notícia diz respeito ao Piauí, principalmente a cidade de Barras, porque envolve diretamente o prefeito e o deputado Georgiano Neto, que a gente sabe que ele é padrinho aqui da cidade de Barras, padrinho da prefeitura. E eu não vou colocar por causa do prefeito. Eu não vou colocar porque a maioria aqui vai votar no prefeito. Pessoal, nem tudo gira em torno da política, né? Então eu vou colocar, eu tive que colocar porque diz respeito à informação, né? Então por esse motivo nós colocamos e iremos colocar outras, entendeu? Ninguém está xingando ninguém, ninguém está inventando nada de ninguém, ninguém não está denegrindo a imagem de ninguém, estamos transmitindo as informações. A parte aqui de Barra, gente, que fala assim: o desembargador Gomes Pereira tinha o hábito de atrair processos com prevenções, um expediente que pode ser legítimo quando o magistrado reivindica para esses casos que tem conexão com outros que está julgando, mas que em suas mãos tinha outro objetivo. Nem tudo era dinheiro, algumas decisões atendiam pedidos políticos. Num bilhete, Lia Raquel ordenou, abre aspas, segura o caso do Edilson Cérvulo até março. Foi um pedido do deputado Georgiano, né, do MDB, filho do Júlio César. Era uma referência ao prefeito de Barras, Edilson Capote, do PSD, alvo da ação que que poderia cassar o seu mandato. Lia pediu para deixar parado. O assessor obedeceu quando a Polícia Federal confrontou Cardoso sobre o bilhete. Ele confirmou. Ela disse que era um pedido do deputado. Eu só cumpri. Em outros manuscritos, Lia escreveu ao lado de um número de um processo: aplica multa de 5%. Parte contrária está enchendo de embargos. No canto inferior, a anotação diz assim, abre aspas, fala com DES, uma forma discreta de comunicar, ou melhor, de confirmar que o seu pai sabia. Né? Tá coisa séria. Coisa séria mesmo. Pessoal, você pode acompanhar, você pode ver todo esse caso, toda essa matéria aqui na revista Piauí, né, parceira, né, no caso do portal UOL. Você pode acompanhar tudo lá, para não dizer que é coisa que nós estamos inventando, não. Entendeu? Você pode ver lá a revista Piauí, o primeiro esquema do Tribunal de Justiça.pdf. Pessoal, então essas informações que a gente acabou de repassar aqui para você nos leva a pensar, né, até onde vai a influência política no campo eleitoral, agora no campo judiciário, porque é muito estranho mesmo, muito estranho, como eu falei para vocês antes, é muito estranho, já teve muitas situações aqui em Barras envolvendo o poder municipal, obras superfaturadas, licitações superfaturadas, processo ainda do prefeito, ainda de 2014, do primeiro e do segundo mandato, e esse homem é intocável, entendeu? Nada contra ser o prefeito, mas o que é para ser dito tem que ser dito, né? Então tá aí, eu queria que você pensasse em quem realmente você tem colocado para ser o seu representante no poder municipal. E eu nem estou falando de política, né? Então tá aí, essas informações aí você pode acompanhar de forma completa, mais detalhada na revista Piauí. Tá bom, gente? Pessoal, agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Ainda tem outra aqui, né? Rapaz, rapaz, tem gente que fala assim, ah, não, é o lado político que estão
procurando capote, estão contra ele, estão tramando, nada a ver. 180 graus, revista Piauí, GP1, os portais tudo da capital, tudo coloca isso aqui, entendeu? Diz assim, o Ministério Público recomenda a prefeito comprovar gastos com combustível após tentativa de farra. Quem é o prefeito? Na recomendação expedida pelo promotor de justiça Glécio Paulino Setúbal de Cunha e Silva ao prefeito de Barras, Edilson Capote, para que anule o credenciamento visando a aquisição de combustíveis com sobrepreço milionário. Também é recomendado que o gestor comprove documentalmente que todos os gastos com combustíveis custeados com recursos educacionais destinam-se exclusivamente a transporte público escolar de alunos da educação pública básica pública. Como noticiou o blog Bastidores do 180 Graus, a Prefeitura havia realizado um credenciamento para adquirir com recursos do Fundeb combustível com sobrepreço que podem ultrapassar R$1 milhão só na aquisição de gasolina comum. O documento expedido pelo órgão ministerial também recomenda ao gestor que se abstenha de utilizar recursos do Fundeb, salário da educação ou quaisquer outras verbas federais vinculado à educação para despesas não relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino ou do transporte escolar regular. Então tá aí, o Ministério Público fez essa recomendação. Tem que cumprir, hein? Prefeito, o senhor tem que cumprir, porque na última vez o Ministério Público recomendou que a propaganda eleitoral fosse cessada e não cumpriram. Agora o Ministério Público, ele não recomendou mais não, agora ele ordenou mesmo, meteu a caneta, para que aqueles que estiverem com adesivo do WC em casa, carro, moto, tem que ser retirado. Então está passiva a multa, né? Então tá aí mais um caso do prefeito de Barras envolvido com esses esquemas, entendeu? Gente, o prefeito, ele é para ser o nosso maior exemplo no que diz respeito à administração, transparência, né? 1 milhão, quase 1 milhão em combustível, é muito dinheiro com gasolina, né? E o pior, recurso do Fundeb, recurso para a educação, porque se R$1 milhão em combustível, apenas né, gasolina comum, eu acredito que não seria somente para os ônibus escolares, eu acredito que seja para todas as secretarias, para todo mundo aí da prefeitura, porque não tem condição, é muito dinheiro. Então agora o prefeito vai ter que se explicar, vai explicar de forma documental, explicar tintim por tintim para que era esse dinheiro, né? Porque o povo, ele quer transparência, já que a transparência não chega até a população, vai ter que prestar esclarecimento, transparência ao Ministério Público. Então tá aí mais uma notícia aí do prefeito de Barras. Agora vamos falar de notícia boa, agora é sério mesmo. Pessoal, ontem nós falamos aqui para você que nós iríamos trazer um vídeo sobre a entrega da casa da Dona Marta, lá na localidade Sossego. No último sábado, 25, né, a Associação Mundicarcará, presidida pelo presidente Robert Brown, fez uma ação, um dia de ações sociais, né, na qual entregamos cadeiras de roda, entregamos móveis, entregamos bombas para poços, fizemos uma ação completa, o dia todo foi de ações. E isso mudou a vida de muitas pessoas. Ontem até relatei, tinha 2 senhoras que elas precisavam se locomover dentro de casa pelos braços dos familiares, porque não tinha uma cadeira de roda, né? E a gente levou essas cadeiras de rodas, só você vendo mesmo a felicidade dessas pessoas, né? E por sua vez nós também entregamos a casa da Dona Marta, e hoje nós iremos exibir aqui mais
sobre essa história da Dona Marta, na qual ela recebeu a casa, e também uma fala do presidente Robert Brown. Então, preste atenção no vídeo aí, para você ficar ligado aí nas ações da Associação Mundi Carcará. Escute aí. Ele morreu falando nessa casa, né? Mãe, a senhora vai ganhar uma casa. Eu sonhei que a senhora vai ganhar uma casa e o Brau vai lhe dar essa casa. Ele morreu falando nisso. Uma tarde de emoção e de solidariedade, e aqui na localidade de Brau também se emocionou ao lembrar da promessa feita e ver o sonho de Dona Marta realizado. Ele não conteve as lágrimas. Pois é, eu até me emocionei aqui na entrega da casa da Martinha, porque eu tinha andado aqui há uns meses atrás e ela foi me pedir essa casa e ela tinha 3 filhos, né? Tinha um filhinho que ela perdeu. Depois o bichinho caiu, teve a queda e faleceu. E no dia ele disse, ô, seu Brau, faça a casa da mamãe e tudo. No dia ele pediu de uma forma tão carinhosa e ele não está mais aqui com a gente, né? Não pôde receber a casa. Por isso que eu me emocionei. E a Martinha é uma história como milhões de pessoas que existem. Sofrida. Você viu como é o estado da casa que ela morava. Então quando a gente faz uma coisa dessa, quando a gente realiza o sonho de uma pessoa dessa forma, a gente... Moço, eu acho que eu tenho dito sempre isso em tudo que eu falo. Moço, não existe nada mais gratificante, não existe mais nada feliz na minha vida do que eu fazer alguém feliz. E quando a gente entrega uma casa, quando a gente entrega essas cadeiras aqui, para mim eu sou uma pessoa realizada e eu peço todos os dias que Deus me mantenha sempre, que Deus me dê condições que eu possa estar ajudando as pessoas, porque não tem nada para mim que eu me sinta mais feliz do que realizar um sonho. As pessoas têm que ver que a vida da gente é tão curta, que aqui é uma passagem, que nós logo estamos indo embora e vamos deixar aí tantas pessoas morrendo, passando necessidade, se a gente pode fazer alguma coisa. Então eu me transporto, como você colocou, eu vivo o que eu passei na minha vida, a dificuldade que eu passei. Poxa, eu sou realizado demais. Eu realizo o sonho, como eu realizo da Martinha, de tantas outras que eu fiz, e eu me emociono porque não tem como a gente não se emocionar. É bacana demais. Eu sou o momento mais feliz da minha vida é agora, quando eu realizo o sonho de alguém. A entrega da casa da Dona Marta representa muito mais do que um gesto de solidariedade. É o símbolo de uma promessa cumprida, de fé, amor e de uma história que continuará inspirando outras famílias. Então tá aí, pessoal, mais uma ação social, né, da Associação Mundi Carcará, que vem transformando vidas aqui na cidade de Barras, né? Como eu sempre falo, deixando Barras mais justa e humano, né? E nós, por nossa vez, né, estaremos divulgando, né, sempre as ações da associação, né? E a Associação Mundi Carcará, ela presta vários serviços, não somente esses serviços internos, ou melhor, externos, mas também internos. Aqui tem uns dias que é prestado, né, atendimentos médicos com especialistas, psicológicos, ginecologista, clínico geral, enfim. Se você quer saber mais informações a respeito, como vir, né, e aproveitar esses benefícios que a Associação Mundi Carcará tem a oferecer, você pode vir aqui. Aqui na associação, ficamos aqui próximo ao Colégio Olga Fernandes. Tá bom, gente? A gente se despede aqui de mais uma edição do Jornal Águia Web. Você pode acompanhar a reprise às 19 horas, né, desse jornal que nós estamos encerrando aqui agora. E essas notícias, né, que você ouviu e outras mais, você acompanha todos os dias aqui no Jornal Águia Web a partir do meio-dia. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, obrigado pela audiência e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade.
De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.